E, na verdade, essa guarda também, do sábado, vou mudar o assunto um pouquinho, Não, pode. ela fez um bem muito grande pra mim. Como eu falei antes, eu era acostumado a rodar no Uber, não parar nunca. Chegar na sexta-feira, no começo, pra mim era obrigado a parar. Então, assim, ó, chegar na sexta-noite, assim, ó, o horário que as corridas estão ficando boa e ter que parar, pra mim era ter que parar. Eu ia pra casa ficar com a minha esposa e a gente começou a ir pra beira-mar fazer pôr do sol, ir pra Unisul fazer pôr do sol. E aí tu parar assim, ó, depois do pôr do sol tu já tava relaxado, já não tava A mais tão energia chega a preocupado com dar uma aquelas contas. baixada assim, né? E aí eu lembro que uma vez eu conversando com o pastor Eliezer, eu falei pra ele, na verdade o sábado não é obrigação, ele é um presente. Porque tu parar um dia que tu não que tu se organiza pra não deixar as coisas pra fazer naquele dia. Sim, Tu cara. não tu não tu não deixa, por exemplo, aqui se eu estivesse morando aqui, eu passaria o sábado inteiro plantando e cortando grama. Hoje em dia não, a gente para no sábado. Isso aí faz uma diferença gigante na vida. Quando eu tava estudando programação, pra virar programador, eu trabalhava no McDonald's, aí eu acordava tipo 4 horas da manhã, todo dia e tal. E eu trabalhava no Mac, CLT ali, tipo das 8 às 18, e trabalhava como programador ainda, das 8h30 até as 9h30 mais ou menos. Isso de segunda a quinta, né? Sexta-feira eu não trabalhava por conta da questão do sábado ali, de um pôr do sol alto, né? De sexta à noite a sábado à noite. E se não fosse o sábado, cara, eu teria dado uma surtada muito boa, assim, porque eu passava o domingo inteiro estudando, e o sábado era o dia que eu tinha que parar, né? Porque, pô, tenho que parar no sábado, que é o dia do Senhor. E eu não queria, cara. Nessa época eu não queria, assim. Eu já aguardava o sábado, já tinha um tempinho, tá? E eu não queria, porque, cara, eu preciso estudar, eu preciso sair desse trampo, preciso ir pra um trabalho melhor. E eu era meio que forçado, assim, sexta-feira à noite, a parar e aí ir ali fazer o culto com a minha esposa, a gente conversava como é que foi a semana um do outro. E meio que você vai vendo que a vida não é só aquilo ali, tá ligado? Não é só estudar e correr atrás de dinheiro. Pô, a gente cantava um louvor e lia a Bíblia, e depois que acabava, você ficava, tá, e agora eu vou fazer o quê, tá ligado? Tem Você vem, nada pra você vem fazer? numa semana assim, entendeu? E aí você começa a conversar com as pessoas que estão ao seu redor. Pô, a gente assistia lá podcast, Rodrigo Silva, e era um rolê totalmente diferente, assim. Pô, aí de manhã eu ia na igreja, já encontrava a galera, a gente já conversava, e aquele dia me fazia eu esquecer do cansaço que estava sendo a minha vida naquela época ali, entendeu? Então, hoje em dia, cara, eu atribuo totalmente assim que eu só consegui fazer isso durante um ano e não ter, sei lá, criado nenhum tipo de problema. Sei lá, poderia ter tipo uma depressão, alguma coisa nesse sentido assim, por conta disso, cara. Eu atribuo 100% por conta que eu tinha essa pausa naquele dia pra eu fazer coisas que era assim, ó, nada a ver com o meu objetivo de vida atual. Isso faz muita diferença, porque eu lembro que você trabalhava de noite como vigilante, né? Você trabalhava de noite e ainda rodava Uber de dia. Hoje em dia, tu nem roda Uber nem trabalha de noite, pega um ônibus, é motorista escolar, vai lá, vem de boa. Então, se mudou mais para um lugar mais afastado, tipo interior. Então, hoje sua vida é tudo relax, assim que eu digo, do que era antes, né? Mudou tudo. Mudou tudo, né, cara? É, o engraçado é que os mandamentos foram dados no deserto pra um povo que era escravo para eles aprenderem a descansar, né? Sim, E cara. pra gente é a mesma coisa. Porque se deixar a gente corre, 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 a gente cria umas necessidades de umas coisas que a gente não precisa. É, eu preciso de um carro melhor, não precisa. Eu preciso disso, daquilo, não. A gente não precisa. E a gente vive refém das necessidades que a Isso gente faz a cria. gente correr mais atrás, pra pagar E as ter menos coisas tempo. e ter menos tempo. A primeira diferença que eu senti quando eu comecei a parar no sábado foi o tempo que tu falou. Ter um tempo com a esposa, Você tem filhos, né? com os filhos, tive de parar e falar assim, como que foi teu dia? Coisa que não acontecia, porque tu estava sempre correndo. Quando eu trabalhava nesses dois empregos, uma coisa que eu via muito era